Nós temos uma notícia hoje de uma cidade habitada por bonecos. É isso mesmo, é uma cidade em que as pessoas foram embora, ou quase todas, e ficaram bonecos. Este é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Essa notícia de hoje que nós veremos aqui, ela em certo sentido, ela é dizedora, ela manifesta, explicita uma situação que cada vez é mais patente no mundo por culpa do hedonismo, dessa busca desenfreada pelo prazer, pelos métodos, no fundo, de controle de natalidade que vão impedindo e vão acabando com as crianças. Aliás, sobre esse aspecto, daqui a pouco eu entro na notícia, uma das grandes defensoras do aborto nos Estados Unidos, ela se converteu vendo um balanço de criança balançando ao vento sem nenhuma criança nele. Foi aí que ela percebeu que aquele mundo que ela estava defendendo com o aborto era um mundo que caminhava para situações como essas. E essa vila do Japão, que chama Nagoro, é uma vila pouco conhecida no Brasil, sobre ela pouco se fala, naturalmente é uma vila muito pequena, mas que tem sido agora comentada como uma dessas vilas em que as pessoas foram embora, ficaram alguns velhos, e esses velhos, diante da solidão em que estavam, no caso dessa vila, começaram a criar bonecos. A matéria que eu vou ler saiu no dia 18 de dezembro deste ano, na Folha de São Paulo, com o seguinte título: Bonecos de pano substituem moradores em vila do Japão. Vejam esse mundo que vai nascendo como consequência do controle de natalidade, consequência da eutanásia, consequência do aborto. É um mundo cada vez mais em que as pessoas ficam isoladas, os velhos não têm quem cuide deles, e a situação aqui ela é muito gráfica no sentido de que a pessoa passa pelas ruas da cidade, o que ela encontra? Ela encontra bonecos. Num canto tem o boneco de algumas pessoas num ponto de ônibus, em outro um boneco mexendo na terra, ou alguns bonecos conversando entre si, e assim por diante. Vejam então essa notícia, como é que ela começa. As últimas crianças nasceram na vila montanhosa de Nagoro 18 anos atrás. As últimas crianças nasceram há 18 anos. A escola primária fechou as portas em 2012, quando os 2 últimos alunos concluíram a 6ª série. Então perguntam para uma dessas senhoras que começou essa tradição de fazer bonecos, e ela diz o seguinte: nunca mais vemos crianças aqui, disse a Yano, que nasceu em Nagoro e há 7 anos realiza o festival anual de bonecos. Eu queria que houvesse mais crianças, porque assim ficaria mais animado, ela explicou. Por isso criei as crianças. Havia, então ela conta, uma clínica médica, uma casa de jogos de máquinas, um pequeno restaurante. Hoje não há uma única loja na vila. Eles não têm como ganhar a vida aqui. Os cerca de 350 bonecos criados por Ayano e suas amigas representam mais de 10 vezes o número de residentes humanos. Parece que a vila tem atualmente 27 pessoas. E formam cenas diversas. Uma idosa que cuida de uma sepultura à beira de uma estrada. Trabalhadores da construção fumam um cigarro. Um pai puxa um carrinho cheio de crianças. E todos esses são bonecos. Dentro da escola, bonecos sentam nas escadas ou nas carteiras escolares diante de professores que dão as aulas eternas, porque ficam paradas no tempo. Nagoro é um de vários vilarejos consolidados em uma área municipal na qual mais de 40% dos habitantes têm 65 anos ou mais. Mesmo com creches subsidiadas, assistência médica descontada e auxílio à habitação, a área não tem conseguido atrair novos moradores, nem convencer adultos que nasceram na região a voltar. Uma vez andando numa dessas cidades importantes, eu reparei, a uma certa distância, talvez a uns 100 metros,
um pouco menos, uns 50 metros, uma senhora idosa caminhando sozinha, que escorregou numa escada. Eu estava muito longe para chegar até ela, mas não era só eu que estava longe. Não havia ninguém perto dela. Não havia ninguém que pudesse ajudá-la. Não havia uma filha, um filho que pudesse carregar suas compras. Ela teve que se levantar sozinha e provavelmente iria para seu apartamento, um apartamento também vazio, e passaria o resto da noite, muito provavelmente, em frente à televisão. Na França, há alguns anos atrás, houve um grande verão muito quente, em que morreram centenas, talvez milhares de idosos. Quase todos eles moravam sozinhos. Era consequência de uma política de controle de natalidade. Era consequência mais do que isso, porque a causa não é o controle de natalidade, isso já é uma consequência. A causa é uma humanidade que, por causa do hedonismo, por causa da busca do prazer, o que dá mais conforto à pessoa, foi se esquecendo da necessidade do sacrifício e que a vida, antes de tudo, é um grande sacrifício. Há uma oração católica muito bonita, que é a salve rainha, cheia de graça, o Senhor é convosco. A vós clamamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Porque nós estamos no vale de lágrimas. A nossa pátria não é a terra, mas é a eternidade. Se os homens não têm isso diante de si e querem fazer da terra uma espécie de paraíso, eles vão cada vez mais se fechar em torno do seu próprio egoísmo. É por isso que é preciso, na educação das famílias, na educação dos filhos, dentro do casamento, ter sempre presente que há esse aspecto de sacrifício. Quando a pessoa aceita esse sacrifício, a vida se torna muito mais agradável e ela pode encontrar a verdadeira felicidade. Ou então, nessa busca desenfreada pelo seu prazer próprio, o que ela vai encontrar é essa solidão dessa vila do Japão. Essa vila, ela nos serve de exemplo para aquilo que nos espera, se nós continuarmos buscando cada vez mais satisfazer as nossas próprias vontades e permitir controle de natalidade, o aborto, a eutanásia. Nós temos que restaurar, como dizia São Pio X, tudo em Cristo. Este era o lema do pontificado desse grande santo e poderia ser também o lema desse canal. Nós precisamos restaurar tudo em Cristo. A civilização cristã, como ela sempre foi, austera, sacral, hierárquica, anti-igualitária e antiliberal. O liberal aqui é o termo que hoje em dia as pessoas, por causa da confusão no Brasil, nem sempre entendem. Liberal é um termo filosófico muito mais do que econômico. E é essa mentalidade que nasceu na Revolução Francesa e que está na base, no cerne de todo o movimento comunista que se seguiu à Revolução Francesa. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O mais importante aqui é deixar muito claro que nós temos uma alternativa. Ou é restaurar esses princípios morais que estão na base da nossa civilização, ou é terminar como essa vila, nessa cidade no Japão. É uma pequena aldeia, aliás, não é bem uma cidade, uma pequena aldeia, mas que representa muito bem a consequência dessa mentalidade que coloca o homem no centro de absolutamente tudo. Se você gostou desse vídeo, aliás, se não gostou, deixe também seus comentários, diga aquilo que você pensa sobre esse assunto. E se de fato gostou do vídeo, ajude esse vídeo compartilhando, deixando o seu like, inscrevendo-se no canal. Isso não leva nem sequer um segundo, talvez, e você terá acesso a todos esses vídeos que estão sendo produzidos neste canal quase que diariamente. Também eu peço que você considere ajudar as atividades do Instituto, que depende de donativos. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, será colocado um link para que você possa fazer parte desse grupo de doadores e dessa forma permitir que esses trabalhos que estão sendo feitos pelo Instituto Clínico Correia de Oliveira possam continuar. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!